Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia dos Povos, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também o Dia do Palhaço. Aliás, esta profissão quase que está extinta, mas nós temos muita gente no circo da vida fazendo muita palhaçada, principalmente no cenário político. Há muita gente fazendo palhaçada e achando e julgando que nós somos os palhaços. Portanto, nesse dia do palhaço seria bom que nós ressuscitássemos os verdadeiros, autênticos e genuínos palhaços que vivem ou dependiam de sua sobrevivência, de fazer o povo sorrir. Hoje, os palhaços inverteram as coisas, fazem muito chorar. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão de uma dessas mensagens que nós transmitimos em nosso templo. E eu acredito que você tem sido profundamente enriquecido, abençoado e edificado. Estaremos ouvindo ainda também, ao término deste programa, uma belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Só lembrando a todos, no sábado, próximo sábado, estaremos realizando o encerramento das comemorações da Semana da Bíblia. Inclusive, lá na Praça da Bandeira será uma grande concentração, à tarde uma carreata, no domingo pela manhã um passeio ciclístico e as 100 primeiras pessoas que se inscreverem receberão um exemplar das Escrituras Sagradas. Finalmente, não esqueçam, dia 25 de dezembro, musical natalino, Igreja do Calvário, você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Lembrando que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então você não pode perder, dia 25 de dezembro, um grande musical natalino. Como tudo aconteceu, o primeiro Natal. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desse estudo sobre a palavra que nós ministramos em nosso templo. Porque começa fumando um cigarro, depois passa para um cigarro de maconha, depois passa para uma pedra de crack, depois passa para êxtase, depois passa para outros tipos de droga mais forte e chega essa droga aí chamada crocodilo. Essa cena que vocês estão vendo aí, gente, não é montagem não. Isso é um braço sendo necrosado. Você necrosado, está sendo comido. Essa droga é injetada nas veias, como se faz um chá de fita antigamente aquelas fitas de vídeo, com pólvora, com gasolina, dá uma injetada na veia, o que é que causa aí? É porque a droga, quanto mais o indivíduo vai consumindo, ele vai querendo outra mais forte. Isso aí é um braço, aliás, é uma perna acima do joelho, comido. São cenas fortes. Aqui é um braço, a mão toda carcomida. Eu tenho fotos, eu tenho imagens mais fortes do que isso aí. Só os tendões de fora. Isso chama-se água de cisternas rotas. E você que está me assistindo agora em casa, você que é viciado, se você não tiver realmente, não parar, você pode chegar a esse ponto aí. Essa droga hoje é consumida na Alemanha e na Rússia. Já chegou em São Paulo alguns tempo atrás. Por que eu estou mostrando isso? Simplesmente para dizer o que Isaías diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Nada disso vai trazer satisfação. Porque você imagine se você chegasse a esse ponto aí, você ia ter prazer de olhar para a sua mão, para o seu antebraço e ver sendo comido tudo, como se fosse necrosado, tudo aí já morrendo, você estando vivo.
Não pense que quem fuma está isento disso, não. Isso aí que você está vendo por fora, quem é viciado no tabagismo, no alcoolismo, causa lá dentro do seu organismo isso aí. O álcool está comendo tudo. O cigarro está destruindo seus pulmões. Para! Para com isso antes que seja tarde demais. Crocodilo dilacera as carnes, deixa o corpo necrosado. Em busca de quê? De prazer. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? A parte B do versículo 2 diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32 e 36, nós conhecemos esse texto por demais, aonde lemos o escritor sagrado dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio a este mundo para nos salvar e para nos libertar dessa dependência de todo tipo de droga. Você que é usuário de droga, ainda está em tempo de vir a Jesus, antes que seja tarde demais. Quem pode dizer amém? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Provérbios 22, 17. Primeiro vamos ler Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. E capítulo 23, versículos 30 a 35. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversamente. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deixa no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. O estado de embriaguez, o estado de alguém que está dopado, drogado. Eu estava lendo algo sobre o viciado em crack. Ele se vê muitas vezes perseguido quando está sob o efeito das drogas, quando ele está noiado, como eles chamam. E vocês já viram uma lagartixa se arrastando no chão, como é que ela fica? Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma lagartixa com a parte da sua barriga nela, sai se arrastando. O viciado em crack, ele fica desse jeito. Ele tem uma sensação, quando ele fuma a última pedra, que ele vai encontrar uma pedra no chão, onde ele vai poder queimá-la e drogar-se novamente. Então ele fica farejando, se arrastando no chão, como uma criança, quando às vezes está aprendendo ainda não está andando, sai se arrastando com a barriguinha no chão. É assim, e talvez alguns que estejam me vendo agora saibam do que eu estou falando. Quando ele está noiado, ele fica como uma lagartixa, se arrastando, farejando, querendo encontrar uma pedra para consumir. Isso tudo que eu estou falando aqui são aqueles que bebem água de cisternas rotas. Água de cisternas rotas. No verso 3 desse texto, no verso 3 ele diz: inclinai os ouvidos
e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos e vinde. Vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Essa expressão, farei uma aliança perpétua, é o mesmo que dizer, eu vou eternizá-lo. Você viverá eternamente. É uma aliança perpétua, incessante, contínua, inalterável, vitalícia. É uma perpetuidade que consiste nas misericórdias prometidas a Davi. O Senhor prometeu a Davi que haveria de levantar aquele que se sentaria no seu trono eternamente. E aqueles que têm um encontro com Jesus, que saciam a sua sede, que voltam a beber da fonte da água da vida, eles não têm mais sede nenhuma. Amém? Ele viverá eternamente saciado, como Jesus disse à mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, esse convite é extensivo a todas as criaturas para ingressarem no reino que Davi proclamou, reino de Davi. Por isso que ele diz, no verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Estou compartilhando com você a graça libertadora que a palavra de Deus nos mostra, nos apresenta. Este convite é extensivo a todas as criaturas para ingressarem no seu reino e se verem livres e libertos, e sempre se sentirão seguros de que seus pecados foram perdoados, de que não mais serão escravizados por vício algum, porque ele não sente mais falta disso. Jesus preencheu totalmente o vazio que havia em sua alma. No verso 4 ele diz, eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele está querendo dizer o seguinte, isso é uma declaração, isso é uma afirmação, eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. O que ele está querendo dizer? O que é que Isaías, o profeta, estava querendo dizer com isso? Em outras palavras, meus irmãos, ele está fazendo a seguinte declaração e a seguinte afirmação, referindo-se ao sacrifício do seu filho. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitos e muitas nações como príncipe. E sabem de uma coisa? No momento em que Jesus entrou no nosso coração, no momento em que ele entra no coração de qualquer pecador, ele passa não somente a libertá-lo, mas dá aquela sensação de que você realmente não tem mais necessidade de buscar água a não ser nesta fonte que é Ele próprio. Porque a sede que Jesus mata daqueles que vêm a Ele, ela é águas vivas. É diferente de água de cisternas rotas, águas aputrefadas, águas podres, fétida, que não serve para ser consumido. Você sabe o que é água que não pode ser consumida? Às vezes eu vejo aqui no açude velho, aqueles caminhões pipas, tirando água, extraindo água aí do açude velho para aguar os canteiros da cidade. E lá atrás está escrito na lateral e atrás do caminhão, esta água é imprópria para consumo. Você não bebe água do açude velho. E nem beba se você tiver, a menos que você esteja doido, fraco do juízo. Porque você vai adoecer de muitas coisas, muitas bactérias, muita coisa vai estragar seu organismo. Assim são essas águas de cisternas rotas: maconha, cocaína, crack, cigarro.
E diga-se de passagem, as drogas consideradas lícitas, que é cigarro e tabagismo, porque, como disse a princípio, o governo libera, mas as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, êxtase, e essa última que eu mostrei para vocês, crocodilo, ela simplesmente vai tirar e destruir a sua saúde e a sua vida. Por isso que Isaías diz aqui, no verso 4, eis que o dei por testemunho aos povos, todas as nações, como príncipe e governador dos povos. Jesus é o príncipe da paz, amém? Jesus é o Senhor que realmente, Ele promove essa libertação na hora em que Ele entra no nosso coração. Versículo 5, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Isaías está mostrando aqui que lá na frente o apóstolo São Paulo falaria de dois povos ou de duas nações. Isaías simplesmente estava profetizando que mais tarde, séculos vindouros, o apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Eu vou ler para vocês, Romanos 9, capítulo 9, versículos 25 e 26. Preste bem atenção a essa leitura. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías profetizou, no verso que nós lemos, versículo 5, eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6, nós encontramos inclusive, ainda referindo-se aqui a esse texto de Romanos, capítulo 9, versículo 25 e 26, como foi citado Oséias, referendando Isaías, que eu acabei de ler para vocês, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e ao lugar em que se lhes dissera, vós não sois povo meu, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Chama a atenção dos irmãos e amigos para capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 9, Paulo está tratando dos judeus, que embora tenham sido escolhidos para ser o povo, para que se cumprisse todas as promessas que haveriam de ser cumpridas, se eles crescem neles ou através deles, e eles rejeitaram, abriu-se então a porta para nós os gentios, no capítulo 10. Mas essa porta se fechará quando a igreja um dia for levada daqui, e aí Deus vai voltar a tratar com os judeus no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9, 10 e 11. Versículo 6, para a gente ir caminhando para o fim. Aí Isaías diz no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você que está me assistindo agora em casa, que é usuário de drogas, ainda está vivo. Sabe por que você ainda está vivo? Porque Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender, para você reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Antes que você veja essa foto agora aqui que eu vou mostrar, o fim daqueles que não querem atentar para vir à fonte da água da vida. Você vai ficar, vai se tornar uma caveira, que esse é o fim daqueles que realmente, você vai ficar desse jeito aí. Desse jeito. Mas antes que você fique assim, gostosas tragadas, aquele lá de cima, e essa outra, bebidas, né, de todo tipo, e a outra lá, drogas sendo ingeridas, você vai terminar assim.
antes do tempo. Então, antes que as drogas lhe destruam, antes que as drogas transformem sua vida, como está aí, né? Gostosas tragadas, viagens alucinantes e bebidas deliciosas. Estes são os atores principais da novela da morte. Não participe deste elenco, não polua o maravilhoso ecossistema do seu corpo. Pare. É esta a orientação, é este conselho de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Hoje é o dia da salvação. Não endureçais o vosso coração, nem seja enganado, estando consciente de que você está destruindo a sua própria vida. E o verso 7 para a gente concluir. Isaías diz, verso 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui Isaías apresenta, nesse último versículo 7, a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão e a graça libertadora que nós encontramos na palavra de Deus para aqueles que estão em busca de libertação. Aqui está, meus irmãos, a graça de Deus, o perdão, o amor de Deus em perdoar. Um Deus perdoador, que é riquíssimo em perdoar. E Ele já o fez através do seu Filho lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Desprezaram de beber da fonte da água da vida, que é Jesus. Estão bebendo água de cisternas rotas. Seus dias estão contados. Se você continuar, resta pouco tempo de vida. E eu quero fazer algumas considerações finais, citando alguns textos aqui da palavra de Deus. Vou citar apenas 5 passagens. A primeira delas está lá no livro de na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Já que você hoje está sendo tão esclarecido ao ponto de você realmente largar toda essa fonte de água de cisternas outras e vir para a água da vida, que é Jesus, lembre-se que se você não vier, ele diz aqui: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? No capítulo, na primeira carta ainda, capítulo 10, versículo 23, encontramos o apóstolo São Paulo dizendo, no verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É diferente. Hoje você tem a oportunidade de ser liberto, de deixar realmente essa dependência, seja de drogas lícitas ou ilícitas. Um outro texto que eu gostaria de deixar também está no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 30. Provérbios 23, 30. Para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Verso 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. No capítulo 20, versículo 1, ele diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio.
Quero ainda deixar para vocês o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37. Muito conhecida essa passagem, mas eu deixo para a sua reflexão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Lá no livro do Apocalipse encontramos também, no último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 17, o escritor dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. É de graça a água da vida. Amém? Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz. Agora sabe, enquanto você não beber desta fonte da água da vida, que é o próprio Jesus, você vai continuar escravizado. Você vai continuar sendo dominado. Você vai continuar sendo dependente, usuário tanto de drogas lícitas como de drogas ilícitas. Mas eu quero terminar citando o que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1 e capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o último texto que eu quero citar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Agradeço a todos que estiveram conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Vitorino Silva e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradece? Só os agradece. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Baixeira, caramba, mamagarom, vestieu. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz. De espinhos
quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo, teu